E a vida continua. André Luiz, capítulo 20. Trama desvendada. Patife, celerado, vociferou o agressor. Você não se afastará sem contas. Plantou-se à frente de Ernesto e, barrando o seu passo, você acreditava que era só acabar comigo, hein? Fique sabendo que, tentando me privar do corpo, não obteve outra coisa senão colocar-me em sua própria casa. Vivo aqui, moro aqui e sua mulher me pertence. Fantine, de sentimento apurado como se achava, depois de tantas batalhas, implorou: Desidério, estou arrependido, perdoe-me. Perdoar? Isso nunca. Estou longe do fim. Vocês me pagarão centil por centil, miseráveis. Vocês ocultam aqui na terra o sangue do crime na capa do arrependimento e julgam que se conseguem lavá-lo com lágrimas falsas. E zombando, ninguém morre. Vocês, bandidos que burlaram a justiça do mundo, serão punidos pela justiça divina. E a justiça divina, em meu caso, sou eu mesmo. Espírito vingador, sim, sou. E quem me contestará esse direito? A superexcitação do desventurado provocava nele mesmo o corrompido pranto de ódio, e era chorando que também criticava. Cretinos, delinquentes, perdi a existência, meu lar, minha esposa, minha filha, e vocês esperam de mim um prêmio à crueldade com que me aniquilaram? Então vocês exterminam um homem e exigem que esse homem beije suas mãos? Abusam da impunidade com que a terra do sepulcro cobre os seus atos perversos e ainda reclamam o louvor das vítimas tombadas indefesas? Ernesto soluçava. Ajoelhou-se de mãos postas diante do vencido de outro tempo, em sinal de humildade. Ah, se soubesse que amargas provações enfraqueciam sua alma, nunca teria empreendido o retorno à casa. Saberia tolerar as cruciantes saudades da esposa e da filha, acomodando-se a outros climas de luta. Entretanto, em 2 anos de meditação e estudo, aprendeu que cada espírito recebe da vida nas leis de Deus, segundo suas próprias obras. Certificou-se de que criatura alguma logra desertar da própria consciência e que chega invariavelmente para o culpado o dia da expiação e do reajuste. Ninguém tem como fugir da lei de ação e reação, né? Diante disso, recorria intimamente ao apoio da prece, suplicando a Jesus revigorasse os seus ombros para carregar a cruz que ele mesmo talhou com os próprios erros. À medida que se mantinha de joelhos, fletidos na areia da entrada, olhando o céu cintilante de estrelas, Desidério continuava: Covarde! Levante-se para enfrentar as consequências da sua falta. Agora somos 2 homens, nas mesmas condições, sem a máscara do corpo, como você me quis há mais de 20 anos. Onde estão agora sua vaidade, seu sorriso de mentira, sua arma frouxa? Desidério, eu não sabia. Pois saiba, canalha matador, que estou vivo. Sim, sei, Fantine gemeu com ar ofegante, e roga a Deus me perdoe pelo mal que eu te fiz. Se Deus existe, estará do meu lado. Você não pode invocar o nome de Deus para se acobertar. Reconheço, mas imploro a você, Desidério. Porém, a frase desfaleceu na garganta que a dor sufocava. Imploro o quê? Perdoe-me pelo amor que você tem a Elisa e que Elisa lhe tem. Ignorava que minha esposa o amasse tanto. Sou um réprobo, bem o sinto.
Entretanto, me fiz criminoso por muito amar a esposa que o céu me havia dado. O frio interlocutor pareceu se comover diante daquele testemunho de abnegação e humildade, mas, retornando à dureza em que se caracterizava, por que não escolheu outro processo para me remover do caminho? Adotando a violência, nada mais conseguiu senão atirar-me mais intensivamente nos braços da sua mulher. E enquanto você viveu nessa casa, após me acreditar morto, partilhei sua mesa e sua vida. Você supunha me surpreender com os olhos da imaginação na tela do remorso, mas via realmente a mim mesmo, Desidério dos Santos, com os olhos da mente no espelho da consciência. Hoje, sem corpo terrestre, os amigos me chamam de espírito obsessor. Que mais posso ser? Sou quem sou, o homem ultrajado, o empreiteiro da minha própria vingança. E Ernesto se lamentou. Oh Deus de misericórdia, sou o culpado, o único responsável. Nesse trecho do diálogo, o amargurado perseguidor desferiu ruinosa gargalhada e refutou. Não, você não é o único. Você fez a ideia e o modelo do crime que me afastou da existência física, mas o verdadeiro homicida, aquele que se valeu da sua maldade para me destruir, foi outro. Ignoro a razão, mas tenho destino entre verdugos. Você disparou o tiro contra mim no intuito de me afastar de sua esposa. E Amâncio, aquele canalha, observando que você errou o alvo, aproveitou a ocasião a fim de me eliminar e se apossar da minha esposa. Amigos tenebrosos, companheiros satânicos, quem os reuniu naquela terrível manhã? Como dois monstros para liquidarem comigo? Recolhendo a revelação, apesar do sofrimento que revolvia as entranhas de sua alma, Ernesto rememorou o dia funesto em que ele e os dois companheiros estavam à busca de codornas. Desidério alegre e confiante, Amâncio preocupado com os dois cães especializados na descoberta e no levantamento das presas, e ele, Fantine, absorto, arquitetando o delito. Recordou que Amâncio se esmerava em conduzir os cachorros, absolutamente entretido com os possíveis resultados da empresa. Depois de algumas pequenas incursões pela mataria com balásios são tiros de bala, infrutíferos, Desidério escalou um tronco de árvore velha e se cravou entre galhos robustos de espingarda na mira das aves em voo. Amâncio, que de um lado e ele, Ernesto, do outro, com reduzidas distâncias entre si. Ao ver Desidério sondando atentamente um dos pássaros que planava, ainda longe, disparou contra ele e recuou apavorado a se ocultar no mundo verde, esperando os efeitos do gesto infeliz. Não percebeu qualquer grito, mas sim outros tiros que atribuiu, como era óbvio, à arma de Amâncio em ação de caça. Decorridos nada mais que 2 a 3 minutos, escutou os brados do companheiro clamando por socorro. Se alarmou, agoniou, mas se afastou quase até ao local em que o corpo de Desidério se retorcia no fim. Transtornado, não conseguia mentalizar coisa alguma que não fosse o próprio terror diante do erro cometido e, por isso, aceitou com alívio a versão imediata do amigo que anunciava em voz alta: acidente horrível, acidente horrível, acidente. Não era aquela a suposição ideal para inocentar-se? O parceiro caçador dirigiu-lhe estranho olhar, como quem o responsabilizava sem palavras pela ocorrência, ao mesmo tempo que lhe propiciava mostras de compreensão e simpatia. De repente, lembrou-se de como o projétil penetrou sob a mandíbula, ganhando a região cerebral, o que lhe causou enorme estranheza. No entanto, as circunstâncias não lhe permitiam quaisquer averiguações. Aprovou a confusão que o
favorecia e como que suavizou a dor da própria consciência ao ver que populares amigos compareciam junto dele em pequenos grupos, admitindo a tese do desastre casual para o calamitoso acontecimento. Omitiu deliberadamente todas as dúvidas suscetíveis de atraí-lo à confissão do próprio delito. E de alma opressa, recordou-se de que, após o enterro da vítima, se desligou para sempre de Amâncio, a pretexto de desgosto, e se empenhou com todas as forças de que dispunha a esquecer a esposa e a filha pequenina do assassinado, cujos gritos no dia inesquecível havia perturbado seu coração, convencido, como se achava, de que ele foi o único réu. Transtornado de assombro, Ernesto verificava que todas as cenas da tragédia se reconstituíam na delicada película da sua memória em apenas segundos, e Desidério, como quem ouvia nos lances mais íntimos daquela desesperada retrospecção, insistia implacável. Lembre-se, miserável, lembre-se de como vocês dois, cínicos matadores, me eliminaram. Como se afastar do corpo inerte sem detestá-los? Enlouquecido de sofrimento e revolta, recusei, enojado, os braços piedosos dos enfermeiros que me buscaram para que outras terras, não sei, já que outra vida me surpreendia depois da morte. Não a desejava senão para desforra. Ainda assim, você não me encontra mais na furiosa aversão dos primeiros tempos, embora meu ódio ainda tenha suficientes reservas de fogo e fel para despejar no seu espírito. Avalanchas de provação se abateram sobre mim. Entretanto, você, o suposto homem de bem, receberá agora, no tribunal da sua consciência, por minha vingança máxima, o peso implacável das minhas acusações. Prosseguindo num misto de crueldade e pranto, nojo e dor. Pense no martírio com que me reaproximei desencarnado da esposa jovem e da filha ainda tenra para ver Amâncio, assassino, se apoderar de suas existências. Ah, Fantine, você acredita que a princípio eu quisesse tanto a sua mulher? Não. Eu era um homem sem qualquer princípio religioso. E por esse motivo, sem qualquer orientação definida, possuía uma esposa e uma filha que adorava, e punha os meus olhos sobre Elisa como um tolo entusiasmado por ver-se distinguido pelas atenções de tão devotada e distinta mulher. Mas, ao invés de uma palavra franca de companheiro, capaz de impor-me o lugar justo, você, ralado de ciúme, tentou me abater como um animal no campo. Com isso, você, Ernesto, me transformou numa fera sem a jaula dos ossos, abominando o invasor do meu lar. Pois Amâncio deu-se pressa em desposar Brígida, a moça que eu deixei viúva e inexperiente. Eu sentia em meu antigo refúgio caseiro a presença de um inferno que me expulsava. Batido como um cão escorraçado e sem dono, sem a companheira que me retirou da lembrança e sem a filha que devia beijar meu algoz por segundo o pai, vagueei pelas estradas de ninguém, entre as maltas das trevas, até que me instalei definitivamente ao pé de Elisa, sua mulher, cuja silenciosa ternura me chamava insistentemente. Aos poucos, do ponto de vista do espírito, me ajustei a ela como o pé ao sapato e passei a amá-la com ardor, porque era ela a única criatura na terra que me guardava na memória e no coração. Perceberam? Elisa o chamava, ela o amava, era a única pessoa que se lembrava dele. Quase todos os casos de obsessão é assim. O obsediado chama pelo obsessor. Diante da pausa de Desidério, que se impunha a curto silêncio para repouso, Ernesto quis implorar piedade, mas não pôde. O verbo esmoreceu na sua garganta, asfixiada de desespero, enquanto todas as fibras de sua alma tremiam,
como condenado ouvindo o próprio libelo, sem possibilidades de qualquer defensiva. Um libelo é um documento legal que descreve as acusações feitas contra uma pessoa num processo judicial. O adversário se refez e investia. Tudo isso por quê? Porque o remorso deformou a sua vida mental de homem. Você, desde a empreitada detestável em que perdi o meu corpo, andou buscando incessantemente uma fuga impossível. Mergulhou o espírito em negócios e rendas, compromissos e corretagens, viajando e viajando, sem procurar saber se a esposa e a sua própria filha eram almas necessitadas de assistência e carinho. Tudo isso fez de minha afeição por Elisa mais que afeição terrestre. Obsessor? Oh, sim, sou. Mas sou também servidor incondicional de quem leva seu nome e aguentou sua frieza de coração. Ou seja, ele observou que Ernesto se afastou da esposa e da filha, movido pelo remorso de algo que ele fez, que não tinha como reverter. Então, ele observando que Ernesto, para fugir do que fez, mergulhou no trabalho, se esquecendo da mulher e da filha, passou a cuidar delas. Então, nem todo obsessor é pura vingança, né? Existe aquele pedaço bom da pessoa. Aprendi com a sua mulher a paciência e o silêncio para esperar e esperar. Algum dia você soube das enfermidades de sua filha na infância? Conheceu suas duras tentações nos primeiros dias da juventude? Sabe que rapazes insensíveis abusaram da sua confiança? Por acaso enxergou alguma vez as lágrimas ardentes que queimavam seu rosto? Depois dos pontapés daqueles mesmos jovens desalmados que lhe prometiam lealdade e ternura? Ah, Fantine, Fantine, você nunca desceu a faixa do suplício do seu mundo doméstico, mas eu sei que calvários foram transpostos pela mulher que envelheceu gemendo e pela outra que se desenvolveu chorando. A que títulos retornou à sua casa? Colher um amor que não plantou? Pedir contas? Ou seja, o que você está fazendo aqui, né? Procurando um amor que você não plantou, não desenvolveu. Você se dedicou a vida toda ao seu remorso, como se elas não existissem. Foi indiferente a elas. Elas foram abandonadas por você. Isso que ele está dizendo, né? Ernesto, quebrado de aflição diante do libelo doloroso, conseguiu balbuciar. Oh, Desidério, compreendo agora. Perdoe-me. O antagonista, cada vez mais excitado pelo martírio moral que patenteava em cada frase, retornou de ímpeto. Padeci por sua filha e pela outra. A pequenina que a morte me constrangeu a largar. Ou seja, ele sofreu pela filha do Ernesto e pela filha dele, por ele ter morrido e não ter podido ficar com ela. Ele foi obrigado a largar. Então, padeci por sua filha e pela outra, a pequenina que a morte me constrangeu a largar. Foi presa na boa fé pelo patife que absorveu a sua atenção. Brígida concordou em se descartar de nossa filhinha, situando-a muito cedo em estabelecimento de ensino, onde, se é verdade que recebeu educação esmerada, curtiu a falta dos pais, como se fosse enjeitada no berço. O que sofri, Fantine, o que sofri. Entretanto, minhas agonias não pararam nesses cuidados. Minha infortunada filha, que cresceu triste e moralmente desamparada, à míngua da assistência paternal que você e Amâncio lhe furtaram, encontrou a morte há precisamente 2 anos. Levada pelo padrasto, interessado em livrar-se da responsabilidade de tê-la em custódia, casou-se muito cedo com um malfeitor que destruiu todos os seus sonhos. Oh, como trabalhei para evitar sua comunhão com esse homem covarde. Caminhava incessantemente entre os seus e os meus, esmagado de desespero, dedicando-me a conjurar a tragédia que afinal se consumou.
Quando fui vê-la morta junto de companheiros desencarnados, tão sofredores e tão desvalidos quanto eu mesmo, ajoelhei diante do corpo imóvel que ainda conservava o último sorriso e jurei que me vingaria dos 3 mascarados que a rodeavam: Amâncio, o matador, Brígida, a ingrata, e o detestado genro, cuja presença me enoja. Em lágrimas, roguei a Deus a graça de ver minha filha libertada do sofrimento físico, a felicidade de ouvir sua voz. Entretanto, piedosos enfermeiros espirituais me informaram que ela foi conduzida a estâncias de repouso e que somente me será concedido reencontrá-la quando sanar as chagas de revolta que trago dentro de mim. Por quê? Porque enquanto ele estiver preso a sentimentos infelizes, né? Apesar de ter sentimentos bons, vamos lembrar que ele estava cuidando da filha dele, da filha e da esposa de Fantine. Ele estava com sentimentos de vingança. Se recusou ser ajudado, ele mesmo disse isso, preferiu a vingança. Né? E ele continua. Não, deixa eu voltar um pouquinho, porque fica meio estranho, né? Encontrá-la quando sanar as chagas da revolta que trago dentro de mim, como se me fosse possível apagar um incêndio de mágoas que abrasa minha mente infeliz. Pobre filha, desposou um criminoso como se devesse compartilhar do meu destino de espírito extraviado. Ah, como extinguir as labaredas de inconformação que me devora? Impossível. Ernesto soluçava, dando a ideia de quem se propusesse despejar de uma só vez todo o fel que portava na alma ulcerada sobre o desditoso amigo. Desidério prosseguiu. Mas é preciso que você saiba ainda. Ao notar minha filha batida e enferma pelos desgostos do lar, o marido lançou-se a novas aventuras e veio conhecer Vera Celina, sua filha, de cuja afeição se apoderou. Então dominou-a, escravizou-a. E articulando gesto expressivo com o dedo indicador, apontou para o interior da casa, acrescentando: este bandido está lá dentro. É Caio Serpa. Ah, Evelina, minha filha, minha filha. Nisso, quando Fantine percebeu toda a trama desvendada, com a enunciação dos nomes de Evelina e do esposo, sentiu como se o seu cérebro estalasse de angústia. Deslocou-se de um salto e, embora suplicasse a bênção de Jesus e a proteção de Ribas, correu para o matagal próximo, entre gritos dificilmente abafados, e se lançou no solo arenoso da ilha como um cão espancado, ganindo de dor. E assim o André termina o capítulo, mas eu vou, assim, fazer um esqueminha, né, da trama familiar com vocês. As ligações envolvendo as famílias de Ernesto Fantine e de Evelina Serpa. Então, Ernesto, esposo de Elisa, é o autor intelectual da morte de Desidério. Amâncio, amigo de ambos, apaixonado por Brígida, esposa de Desidério, completa o crime que Ernesto idealizou, sem levantar suspeitas, para ficar com ela. Então, Amâncio se torna o segundo marido de Brígida e pai adotivo de Evelina. Desidério, desencarnado, atraído pelos apelos de Elisa, que o ama, afasta-se da esposa que o esqueceu, passando a conviver com Elisa em regime de correspondência magnética, se tornando companheiro inseparável. Caio Serpa se desinteressa por Evelina, que quando ficou doente, relaciona-se clandestinamente com Vera Celina, que é filha natural de Ernesto e adotiva, né, entre aspas, de Desidério, desencarnado.
Quando Evelina desencarna, Caio passa a viver maritalmente com Vera Celina. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.